O Fluminense venceu, o Fluminense ganha do Palmeiras, após sair perdendo de 1-0, ele consegue empatar com o Hulk. Toma um 2-1, consegue empatar com o Serna. E aí vira com o Germancano. Apesar do cenário ter sido lindo, né, depois da gente ter ficado vários jogos sem ganhar, né, sem perder também, mas vários jogos sem ganhar, a gente consegue ganhar de virada, o que dá uma moral muito grande para os jogadores que jogaram bem jogarem bem de novo fora de casa e a gente conseguir, mesmo que por 1-0, 2-1, 3-2, vencer fora de casa e se classificar na Libertadores. Então, a gente está com esperança, coisa que a gente não tinha esperança há algum tempo, desde antes daquele jogo que o Rivadavia conseguiu nos ajudar a se classificar na Libertadores. Antes daquilo a gente já não tinha mais esperança, a esperança deu uma subida, mas no jogo de ida aqui no Maracanã com o Rivadavia foi talvez a gota d'água, tipo assim, cara, não tem esperança. Né? Não tinha esperança porque, em tese, aquele técnico era muito ruim. Mas, vamos lá, isso daqui não é uma defesa do Zubeldia. Então, já vou começar criticando. A saída do Zubeldia foi uma saída boa para o Fluminense, mas não é a única saída que deveria acontecer. Existem alguns sanguessugas na instituição fluminense que eles precisam sair para que o Fluminense consiga se erguer cada vez mais. O primeiro saiu. Mas o primeiro a sair não é o primeiro lugar desses sanguessugas, não é o tal topo, né, de mais prejudicáveis ao Fluminense. Ele saiu, né, e acho que deveria ter saído, porque não usava base. Ele saiu porque mexia mal, demorava para mexer e mexia mal. E ele saiu porque perdeu o elenco. Né? Aparentemente ele não tinha mais ali o apoio dos jogadores do elenco. E é justamente nisso que eu vou entrar. Outros sanguessugas devem sair do Fluminense e um deles são os jogadores que fizeram corpo mole para sair, tirar o treinador. Na minha opinião, isso não faz sentido. Você, como trabalhador, fazer corpo mole para tirar o treinador, tipo, imagina, eu como funcionário de uma empresa, vou fazer corpo mole para tirar o gerente? Pô, o dono vai olhar assim para mim, pô, você tá fazendo corpo mole, mete o pé. Deveria acontecer isso com o jogador também, cara. Cara, mas eu não consigo, tenho que pagar multa rescisória. Deixa ele lá no último andar, né? Deixa lá com o terceiro, quarto reserva. Vai emprestando ele, porque, cara, o jogador que faz corpo mole para se beneficiar, para tirar técnico e, consequentemente, fazer mal o Fluminense, quantos pontos o Fluminense não deixou de ganhar? A gente focar apenas em trabalho em casa. Beleza, a gente perdeu a eliminação, jogando muito vergonhosamente contra o Vasco. A gente perdeu 2 pontos contra o Bahia, porque a gente ganhou de empate, perdeu 2 pontos contra o Bragantino. Então a gente perdeu ali 4 pontos. Não vou nem entrar no mérito da gente ter a capacidade de ganhar do Cruzeiro, ter a capacidade de ganhar do Grêmio fora de casa, capacidade de ganhar outros jogos fora de casa também, né? A gente poderia, talvez, na clássica mais diferente, né? A gente empatou com o Botafogo, na clássica é diferente, mas a gente poderia, talvez, ter pelo menos 4, né? Se a gente tivesse mantido a sequência de estar ganhando quase tudo em casa. O que não aconteceu. Então, nessa linha de raciocínio, a gente pelo menos poderia ter 4 pontos a mais. A gente poderia estar ali acima do Atlético Paranaense em terceiro ainda. Só que os bonitos jogadores que fizeram corpo mole atrapalharam o Fluminense. Isso é inadmissível, cara. Esses jogadores têm que sair. Mas eles não são os únicos. Quem colocou esses caras ali também tem que sair. Diretor, presidente, que fez a burrada de adiar, né? Fora as outras coisas que vem fazendo, né? Fora uma outra pessoa, né, que quando o Fluminense está muito bem, ele aparece, porque ele é o cara de quando é o showman do Fluminense, quando tá bem. Quando tá mal, some, né? E antes de eu começar a falar sobre isso daqui em específico, né, o pior momento do Zubeldia é melhor do que o pior momento de vários técnicos. Eu não vou entrar aqui no mérito de, por exemplo, mas ele foi eliminado. Cara, o pior momento do Diniz, ele deixou a gente lá na zona de rebaixamento, em último lugar, com 6 pontos em 13 rodadas. O pior momento do Renato Gaúcho, ele conseguiu fazer a proeza de, na volta da Copa do Mundo, a gente ter feito aquela campanha muito boa. Não foi lindão, depois a gente poderia ter ganhado, mas a gente chegou ali nos 4 melhores. Perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro São Paulo, perdeu pro Palmeiras em casa, perdeu pro Flamengo, 4 jogos seguidos derrotados, perdeu pro Corinthians em casa, não sequencialmente, é claro,
e perdeu, foi eliminado pelo Lanús, ó, pelo Lanús em casa, né? Ou seja, Lanús e Clássico. Ah, o Vasco tá jogando mal pra caramba. Pô, mas aí o Vasco resolve se doar 500%. Né? E o Fluminense ressuscita morto com uma facilidade. O Breno nunca fez 2 gols numa partida. No Fluminense ele consegue fazer 2 gols. Mas enfim. E perder de 4-2 pro Bragantino, que vinha numa sequência de 9 jogos só perdendo. Aí contra o Fluminense ele ganha. Ou seja, olha o histórico do Diniz, olha o histórico do Renato e olha o histórico do Zubeldia, cara. Não, o problema era justamente os jogadores. Porque, cara, o pior momento do Zubeldia é melhor do que o pior momento do que vários outros técnicos. Né? E o melhor momento do Zubeldia foi melhor do que o melhor momento de vários outros técnicos no Brasileirão. Mas enfim, vamos voltar a falar sobre isso aqui. Né? Então, além de sair vários jogadores dali, tem que sair também vários personagens, diretor, presidente, scout, que vive de John Arias e Nino. Ah, o Nino foi em 2019, saiu em 2024. O John Arias foi descoberto em 2022. Qual foi o outro craque? Né? De tipo assim... a gente estava considerando que o Lúcio Acosta tinha sido um ótimo nome trazido. Já está numa má fase absurda. Né? Olhando assim, pô, não lembro de uma má fase do Nino. Tinha um jogo mal, mas não tinha má fase. O Lúcio Acosta tem uma fase absurda. O John Arias começou mal. O Lúcio Acosta também começou meio mal. Mas aí depois o John Arias engrenou e, tipo assim, só voa, maluco, só voa. Inclusive, John Arias começa a jogar mal no Palmeiras para você voltar pro Fusão. Eu te aceito de volta, pô, de buenas. De buenas eu te aceitaria de volta. Mas enfim, esses foram alguns comentários que eu queria saber de você. Né? Você acha que jogador que faz corpo mole também deveria meter o pé do Fluminense? Cara, eu apoio muito essa ideia. Né? Não dá para dizer 100% que os jogadores fizeram corpo mole, porque isso seria leviano afirmar. Mas, cara, eu tenho muito essa impressão. Né? De tipo assim, pô, ver jogadores que não estavam se dedicando. Né? Por exemplo, no jogo contra o Botafogo. Os jogadores reservas estavam jogando bem. Aí entrou Canóbio, aí entrou Lúcio Acosta, entrou outros jogadores, e o Fluminense começou a jogar muito mal, cara. Surreal. E um outro gol de cabeça também, né? Ignacio contra o Botafogo. O Fluminense tem feito mais gols de cabeça recentemente. Né? E é nessa linha de gols de cabeça que eu acredito, né, que deva funcionar que deva ditar o caminho, né, contra o Rivadavia, já que o Fluminense não está conseguindo fazer gol com os pés, né? Coloca 2 jogadores de área, sei lá, bota o Cano e o Castilho ali, vai no 4-4-2, chuveirinho na área, Castilho o Canóbio de um lado, Soteldo do outro, né? Ganso para segurar ali, a gente nem precisa focar muito numa defesa, porque o Rivadavia já joga mais no contra-ataque, né? A gente tem que tomar cuidado com a defesa, sim, mas a gente não precisa ficar, tipo, forçar, por exemplo, que o René fica na defesa igual era ontem com o Palmeiras, né? Dá pra, tipo, tirar o René, colocar 3 zagueiros e acumular jogador no meio do campo, né? Então, eu acho que é isso. Se a gente for falar agora de Palmeiras e Fluminense em específico, convido você a assistir o meu outro vídeo em que eu considero as minhas notas pro jogo de ontem entre o Fluminense e Palmeiras e análise dos lances do Fluminense e Palmeiras também. Cara, é bizarro o quanto que de um jogo pro outro mudou. Cara, pensa comigo aqui o seguinte, você acha que o Zubeldia ter sido demitido num dia, 2 dias depois tem um jogo contra o Palmeiras, que o Marcão conseguiu organizar 100% o time estava desorganizado, o Marcão fez milagre? Não. Vou dar um exemplo para você. Eu acho que o Diniz treina muito bem o time. Acredito que o Diniz treinava muito bem o time do Vasco. Pô, mas você tá falando de Vasco no canal do Fluminense? Sim, cara. Pra você ver que a questão de jogador ferrar time, ferrar o técnico, não é só do Fluminense, velho. Vamos lá. Os jogadores estavam doidos para que o Diniz saísse.
Aí teve um jogo, não lembro contra quem agora, que o Vasco jogou mal pra caramba, mas aí no segundo tempo ele fez algumas substituições, que o Diniz consegue fazer substituições melhores do que o Zubeldia fazia, né? Substituiu bem, o time foi lá, conseguiu fazer um gol de cabeça com o Spinelli. Beleza. Passou pouco tempo, foi demitido, entrou o Renato. Você acha que num período em que sai um técnico, entra um substituto, 2, 3 dias depois, entra o Renato, aí ele consegue ganhar de 2-1 do Palmeiras, depois consegue ser roubado jogando contra o Cruzeiro, se bem que o Cruzeiro naquela época estava jogando mal pra caramba, porque estava com o Tite, né? E ganhar de 2, né, perdendo de 2-0 pro Fluminense, conseguir virar 3-2 em um intervalo de, sei lá, 25 a 30 minutos. Isso foi muito mais a questão dele saber motivar do que treinar. O time do Vasco era bem treinado pelo Diniz, o Renato conseguiu jogar uma motivação para os jogadores, que fez, né, o Vasco dar uma subida. Cara, a partir do momento que o que era treinado deixa de ser treinado e começa a viver de passado, o trabalho do Renato começou a aparecer e o Vasco começou a simplesmente não jogar nada. Aí entra o Pedro Manuel, que também não é lá grandes coisas, mas se doou muito contra o Fluminense. Daqui a pouco a gente vai ver se o trabalho dele continuará dando esse mesmo resultado ou eles só jogam contra o Fluminense. Assim como o Marcão pegou um time que, na minha opinião, era bem treinado, mas que os jogadores estavam fazendo corpo mole. Nessa frase é uma defesa do Zubeldia, porque eu acho que o Zubeldia fazia um bom trabalho até o jogo, antes do jogo contra o Flamengo. Né? Foi ali, ó, o erro da presidência em adiar o jogo. Se não adiar o jogo, a gente poderia ter ganhado do Flamengo, tirar 3 pontos do Flamengo, 3 pontos pra gente. A gente podia ter ganhado do Rivadavia aqui. E, cara, a classificação da Libertadores tinha sido mais fácil. A gente estava com uma maior pontuação. A gente poderia ter ganhado os jogos que a gente acabou empatando, perdendo. A gente poderia estar, consequentemente, uma pontuação ainda maior se essas coisas não tivessem acontecido. Né? Mas isso poderia ter sido revisado. E aí é justamente o erro do Zubeldia. Tipo assim, tem jogador que não tá funcionando, igual o Freitas, não tá funcionando. Coloca o Igor Rabelo. O Igor Rabelo tá jogando pra caramba, infelizmente se lesionou, né? Mas eu não a colocava. E é justamente isso que o Zubeldia, né, foi um sanguessuga, de ter a panela dele ali e não saber substituir bem. Né? Aí voltando, né, não tem como, em 2, no máximo 3 dias, né? Acho que o Zubeldia foi demitido na quinta, então, vamos imaginar, o Marcão fez treinamento na quinta, na sexta, não treina na sexta, no dia de jogo. Então, cara, em 2 dias ele conseguiu melhorar tanto? Não, cara, não. O Fluminense jogou ontem da mesma forma que jogou contra o Corinthians. O Fluminense jogou ontem da mesma forma que jogou contra o Flamengo, antes daquele adiamento. Jogou da mesma forma que jogou contra o Grêmio na primeira rodada. Jogou da mesma forma que jogou contra o Remo. O Fluminense jogou mal alguns jogos? Sim. Se dedicou ontem da mesma forma que se dedicou muito contra o Santos, velho. Quando a gente fez aquela virada, o Fluminense não jogou muito bem. Erros do James ontem, erros do James no jogo contra o Santos também. Mas ainda assim o Fluminense conseguiu se impor no jogo e conseguiu vencer. Ou seja, faltava a querência dos jogadores. Ontem teve querência, então ontem teve vitória. Será que vai ter querência contra o Rivadavia, né, no jogo de volta? Tomara que sim. Vence o Fluminense. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.